Com o tempo, durante o exílio, os judeus aprenderam a cultura do seu novo lar, passando de cativos a comerciantes bem-sucedidos. A Universidade da Pensilvânia descobriu tabletes em Nippur da época persa, que demonstram nos registros bancários vários clientes judeus de grande poder aquisitivo, ou seja, apenas uma geração depois, os judeus estavam prosperando e liderando o comércio. Qual é o segredo dos judeus? Por que se destacam tanto nas ciências, artes, comércio e na guerra? Muita gente invoca que isso seria sua suposta bênção especial. Mas outros povos não judeus também conseguiram prosperar e mesmo sem crer no Deus monoteísta. Aliás, nem todos os judeus são fiéis. Muitos judeus modernos são inclusive ateus. Teria o povo judeu algo especial que lhes deu tanto sucesso? Esta é a história do retorno judeu de seu cativeiro e a reconstrução de sua identidade nacional e religiosa. Aqui no canal Observatório 7 contamos a história sob 7 perspectivas, sendo elas a história, arqueologia, antropologia, teologia, filosofia, ciência e arte. Curta, compartilhe e se inscreva acionando o sino de notificações para mais vídeos como esse. Examine nossa bibliografia abaixo do título e em playlists aqui do canal outros temas e séries do seu interesse. Para entender o pensamento judeu, é preciso compreender sua religião, que é o norte de sua cultura e a lente pela qual eles interpretam toda a sua experiência histórica. Aqui no canal, 2 vídeos são importantes para isso e eles estão aparecendo agora no link. Então, clique e assista antes desse próximo vídeo. O vídeo que você verá a seguir está repleto de simplificações e generalizações para facilitar a apresentação. Usa ilustrações livremente reinterpretadas e atende à proposta do canal de um diálogo com o tema e a teologia cristã. O final do livro do profeta Daniel registra o início do domínio persa e as expectativas judaicas de restauração. Daniel 8 apresenta visões sobre a história do mundo, a batalha entre persas e gregos e questões sobre a necessidade do serviço do santuário. Daniel 9 apresenta a dificuldade que eles passariam para reconstruir Jerusalém e o drama da vinda do Messias. Finalmente, Daniel 10 se passa um ano depois que o primeiro grupo de judeus havia partido e retornado a Jerusalém sob a liderança de Zorobabel. Daniel, muito idoso nesta época, ficou para trás e nunca mais voltou à sua cidade natal. Entretanto, acompanhou a saga do retorno, intercedendo por eles na corte. Quando os judeus chegaram a Jerusalém, perceberam que o lugar tinha mudado. Os judeus locais haviam se misturado a outros povos que para lá foram deportados e originaram com isto os samaritanos. A chegada dos judeus, patrocinados pelo Império Persa, foi vista como rivalidade e a oposição se transformou em intrigas e hostilidade, que resultaram em calúnia dos judeus diante dos governantes persas. As notícias do impasse chegaram a Daniel, e este é o tema da luta espiritual descrita em Daniel 10, que levou o profeta à oração e jejum, clamando por intervenção divina. O livro de Daniel apresenta como Deus ouviu o profeta em oração e como por trás das intrigas políticas, o profeta podia ler um mundo espiritual oculto em guerra que se manifestava nas decisões dos homens. As profecias de Daniel 11 e 12 apontam que toda a política do mundo gentílico caminharia até o final da história, quando haveria salvamento e a própria ressurreição, a grande esperança de toda a fé vencendo a morte. A crise com os samaritanos gerou medo, desunião e colheitas ruins, que levaram os judeus a se interessarem mais por tentar sobreviver
do que reconstruir o templo. Rapidamente, os judeus perceberam nos samaritanos a apostasia decorrente da falta de contato com os escritos proféticos. É interessante notar que, além dos samaritanos, havia também outros grupos de judeus envolvidos com o paganismo em outros lugares. A Bíblia relata no V século a.C. um grupo de judeus vivendo no Egito. A referência sobre eles está em Isaías 19, Jeremias 43 e 44. Eles foram repreendidos pelo profeta Jeremias. Este acontecimento é fartamente documentado pela arqueologia graças aos papiros de Elefantina, que só chegaram ao conhecimento dos eruditos em 1947, depois de décadas guardados num baú no Museu do Brooklyn, em Nova York. Os papiros contêm trechos escritos em aramaico, que equivale à mesma época e aramaico usado nos livros de Daniel e Esdras, o que endossa a datação ortodoxa de Esdras e Daniel para o início do domínio persa e refuta a ideia de que Daniel foi um livro escrito depois que suas profecias haviam ocorrido. A presença de judeus em Elefantina, ilha da fronteira sul do Egito, é datada desde 595 a.C., quando o faraó Psamético II levou mercenários judeus para lutarem contra os cuxitas, um evento relatado por Heródoto. Sabe-se que a 26ª dinastia contratava mercenários de vários lugares e listas citam guerreiros vindos da Palestina. Jeremias 44:1 menciona judeus que viviam em Patros, nome bíblico para as terras ao sul do Egito. Quando Cambises, rei da Pérsia, tomou o Egito, estes judeus já estavam lá e se intitulavam Exército Judeu. Possuíam inclusive um templo onde adoravam Yahu, forma abreviada do nome Yahweh. Mas esta interessante comunidade tinha uma característica. Sendo mercenários e vindo ao Egito tão cedo, eles perderam a reforma espiritual promovida pelo rei Josias e a influência de profetas como Jeremias, Ezequiel e Daniel. Ou seja, eles são uma amostra arqueológica do judaísmo da era do rei Manassés, completamente apostatado e que fez o que era mal perante Deus conforme os relatos bíblicos. Sendo assim, eram judeus que haviam sincretizado suas crenças. Eles tentaram a aprovação de seu templo com as autoridades religiosas judaicas em Jerusalém, mas o pedido foi obviamente ignorado. Durante a época destes judeus de Elefantina, dos samaritanos e do reinado de Cambises, as dificuldades para reconstruir o templo em Jerusalém cresceram e pioraram até o golpe de um tal Esmerdes, que tomou o trono da Pérsia e cancelou o apoio às obras de Jerusalém. Foi seguido a estes acontecimentos que se levantaram os profetas Ageu e Zacarias em Jerusalém, tentando impedir o povo de desistir da reconstrução. Depois de meticulosa investigação, Dario I da Pérsia emitiu um novo decreto confirmando a vontade de Ciro de que os judeus retornassem e que reconstruíssem o seu templo. Finalmente, em 12 de março de 515 a.C., o templo foi concluído. Era menor, menos luxuoso do que o anterior, mas assegurava os princípios da aliança descritos no livro de Moisés, de que haveria um só templo judeu, um só Deus, no único local ordenado, como uma unidade de todas as tribos. As festas judaicas foram celebradas e a Bíblia guarda silêncio sobre os próximos anos, até a época do rei Xerxes. Entretanto, o longo e próspero reinado de Dario I foi amigável com os judeus, que prosperaram muito nesse tempo, não só em sua capital restaurada, mas em todo o Império Persa, onde muitos deles continuaram a viver em inúmeras colônias judaicas espalhadas pelo mundo. Entretanto, nenhuma cultura está imune de se misturar com outras culturas. Todas as culturas influenciam e são influenciadas. E quando falamos em judaísmo, precisamos pensar em judaísmos, no sentido que toda esta interação
também trouxe novos elementos à cultura dos judeus e diversificou o judaísmo em várias correntes. O judaísmo do Segundo Templo foi sofrendo vários processos de influência cultural, inclusive como uma reação à ameaça desta sincretização religiosa e cultural vinda de outras crenças e povos. No contato com Babilônia, por exemplo, eles aprenderam crenças de origens tão antigas quanto seu próprio ancestral Abraão, que viera daquela região. Então, precisavam garantir que seu povo entendesse a diferença do seu próprio Gênesis para os relatos de origem daqueles povos. Por isso, a cópia dos velhos textos de Moisés atualizou o nome daqueles lugares, como por exemplo Ur, citando que era aquela dos caldeus, sendo que caldeus ainda nem existiam na época de Abraão, quando Ur pertencia aos sumérios. No contato com os persas, muitos deles incorporaram ideias sobre a vida após a morte que reinterpretava sua própria religião. Por isso, o livro de Daniel contra-ataca anunciando a ressurreição em vez da vida além túmulo. Mas lembre-se que o trauma do cativeiro, ao perderem sua terra, verem seus filhos serem feitos eunucos, que no meio de toda esta pluralidade de experiências internacionais, os judeus entenderam que era uma questão de sobrevivência estabelecer a distinção de suas origens, história, propósito e religião. Duas coisas desapareceram completamente no judaísmo após o exílio: a idolatria, sempre recorrente no Antigo Testamento, e a poligamia, a porta de entrada para a idolatria, graças aos muitos casamentos dos antigos reis como Salomão com mulheres de outros povos. O povo judeu, em suas andanças pelo mundo, desde o exílio, adquiriu vários rostos e até interpretações diferentes, algumas mais ortodoxas, outras mais liberais. O judaísmo é tão diverso quanto o cristianismo tem diferentes ramos, teologias e pensamentos diferentes. O medo do sincretismo religioso foi tão grande entre os mestres judeus que rituais foram sendo reafirmados e protegidos por tradições que impedissem a própria lei de ser transgredida e, com isso, novos juízos fossem evitados sobre o povo. Estas tradições que se acumularam vão criar todo o contexto do judaísmo na época do Novo Testamento. Estas tradições dos mestres judeus após o cativeiro se tornarão a ferramenta hermenêutica pela qual os judeus leram os seus profetas e que criou o contexto cultural do Novo Testamento. Esta é uma característica da religião revelada. Ela discute a interpretação do texto. A Torá, ou os 5 livros de Moisés, deram aos judeus uma identidade coletiva. O judaísmo, diferente do zoroastrismo ou do islamismo, que tem um profeta que se levantou e disse ter ouvido Deus, é uma religião onde um povo inteiro testemunhou ter ouvido Deus na beira de uma montanha. Esta experiência não pode ser forjada, não pode ser uma mentira convencida por retórica, pois envolve o testemunho público de uma nação inteira. O judaísmo, como vimos no nosso especial sobre Ciro, é uma religião cujos sobreviventes reuniram os livros dos profetas e voltaram para Jerusalém, pois os seus idosos tinham sido testemunhas oculares dessas profecias de Isaías e Jeremias e seu cumprimento 70 anos depois. Não se pode enganar um povo inteiro. E foi graças a esta experiência e esta identidade que os judeus conseguiram andar pelo meio de todos os povos ao longo dos séculos e absorver a sabedoria destes povos em termos de arte, ciência, economia, sem contudo se misturar a eles. Os judeus aprenderam o melhor de cada povo por onde passaram, rejeitando a religião deles graças à sua poderosa identidade espiritual.
Encontraremos pela dispersão dos judeus comunidades de judeus loiros, negros, asiáticos ou mediterrâneos, mas todos eles se unem na Torá. Encontraremos debates sobre a Torá, formas diferentes, por exemplo, de entender a guarda do sábado, mas nenhum deles questionará que se deve ou não guardar o sábado. E este é o segredo judeu: aprender tudo o que for possível e for útil, sem negociar valores, princípios e identidade. Por isso, eles prosperaram em todos os lugares do mundo. Na Bíblia, ao contrário do que muita gente pensa, bênção ou maldição nunca representam uma energia mística colocada sobre alguém. Os judeus não têm um manto de energia boa sobre eles. Seu DNA não tem nada de especial em relação aos outros povos. Seu sangue é igual ao de qualquer outra pessoa. Sua capacidade mental não é nem melhor nem pior do que nenhum outro povo. Bênção e maldição são os frutos colhidos por escolhas feitas, e isso pode ser visto na aliança de Deus com Israel, descrito em Deuteronômio e Levítico. Nem sempre os judeus colheram sucesso. Muitas vezes colheram as maldições descritas em Deuteronômio 28, graças às suas más escolhas e transgressões da lei. Por isso, o judaísmo dá tanta importância aos mandamentos, pois o cativeiro os marcou para sempre. Esta lei deveria ser o caminho para preparar os povos para a chegada daquele que seria o desejado de todas as nações, um rei da paz. O profeta Ageu foi enfático que aquele templo que eles estavam observando diante deles, ao qual os idosos dentre o povo lamentaram em Esdras 3, por ser uma casa insignificante perto da primeira construída por Salomão, seria muito mais gloriosa. Abre aspas, a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos, fecha aspas, Ageu 2:9. Então, segundo o profeta, este segundo templo seria palco de acontecimentos mais gloriosos que o primeiro. Alguém maior que Salomão deveria andar no segundo templo. Alguém maior que todos os profetas e sacerdotes deveria ensinar no segundo templo, para que sua glória fosse maior, já que o próprio texto reconhece que este segundo nunca foi suntuoso como o primeiro, que fora produzido pela riqueza salomônica. Uma reforma nos dias de Herodes o Grande o ampliou muito, deixando-o suntuoso, mas ainda assim não foi tão famoso como o primeiro. O profeta Zacarias, contemporâneo de Ageu, falando sobre o mesmo templo, predisse que o rei Messias viria a ele. Abre aspas, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta, fecha aspas, Zacarias 9:9. E o profeta Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, confirmou que o Messias visitaria o segundo templo. Abre aspas, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá a seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos, fecha aspas. Mas o segundo templo judeu também foi destruído mais tarde, no ano 70 d.C., pelos romanos. O templo nunca mais foi construído, e uma vez que tanto Ageu quanto Zacarias, Malaquias e Daniel deixam bem claro que aquele segundo templo seria visitado pelo Messias, isso torna-se uma prova irrefutável de que Jesus foi o Messias profetizado pelo Antigo Testamento, que enquanto ensinou no segundo templo, suas palavras encheram o coração das pessoas de paz. É importante saber disso, porque o cristianismo é uma religião judaica. Judaica no sentido de que Jesus não tentou fundar outra religião. Ele frequentava o templo de seu povo, viveu as festas de seu povo,
Seus discípulos eram judeus e frequentaram o templo judeu. Eles discordaram do judaísmo como judeus discordam entre si. Sua Bíblia era a mesma Bíblia dos judeus e eles apenas foram uma interpretação diferente da matriz judaica de uma fé fundada na discussão hermenêutica a respeito de um texto que ambas as partes concordam ter uma origem humana, porém inspirada pelo divino.